redescobrir Freire, retornar às leituras de Freire. É sempre muito diferente e sempre uma grata surpresa. A gente sempre descobre novos olhares, se redescobre por dentro, por fora, pelos arredores. É sempre uma maneira de explorar o mundo novamente, com novos olhares, e sempre diferente das outras maneiras de quando a gente fez as leituras lá atrás. Freire discute uma realidade em que essa realidade nega a nossa vocação ontológica de ser mais. Que vocação ontológica é essa? É justamente sobre essa humanidade de que falo. É uma realidade que nega a nossa humanidade, que nega a nossa natureza de querer expandir a nossa personalidade, expandir a nossa consciência, expandir toda a natureza, toda a condição mental, cognitiva, psicológica de se avançar na humanidade, de se pensar sobre ela. Então, a gente está diante de uma realidade que Freire chama de contradição, e é essa contradição que faz com que a nossa vocação ontológica de ser mais seja cessada, seja aniquilada, seja condicionada. O pensamento freiriano sempre está recheado, sempre está preocupado em fazer denúncias e anúncios. O que quer dizer isso? Ele denuncia uma realidade concreta, né, em que o oprimido está inserido e que dela ele não consegue se desvencilhar, e ele dá anúncios, ele anuncia possibilidades, ações, praxis de como essa realidade, essa contradição, ela pode ser transformada. Essa contradição, justo essa de que eu falo, que nega a vocação ontológica do ser mais. Então ele cria essa relação, né, sempre diante de uma denúncia, ele anuncia algo, ele anuncia uma praxis, ele anuncia uma ação de transformação. É justamente em meio a essas denúncias que Freire vai defender que somente o oprimido é capaz de libertar a si mesmo e de libertar o seu opressor. Ora, quem melhor do que o próprio oprimido para entender, para visualizar, para sentir e perceber a realidade em que está inserido e uma realidade que prejudica a sua humanidade, prejudica a sua vocação ontológica de ser mais? Só mesmo um oprimido para perceber. E quando ele se liberta, ele dá a oportunidade do seu opressor se libertar também dessa condição de oprimir. É claro que são realidades diferentes, é claro que são libertações diferentes, mas somente o oprimido tem essa capacidade, essa questão de poder fazer essa libertação, tanto de si próprio como o do seu opressor. Isso nunca quis dizer praticidade, facilidade. Existe uma complexidade gigantesca por trás dessa libertação. Essa libertação ela acontece, e uma vez que ela acontece, existe um vazio, o vazio da opressão. E esse vazio da opressão ele precisa ser substituído, precisa ser ocupado por uma outra questãozinha que a gente vai chamar de autonomia. E essa autonomia assusta, essa autonomia dá insegurança. Essa autonomia é uma forma de se dizer para aquele ex-oprimido, para aquele anteriormente oprimido e agora não mais, que ele precisa andar com suas próprias pernas, que ele precisa se perceber no mundo e seguir. Só que a gente está falando de um oprimido que sempre esteve inserido em uma realidade e acostumado a ser assistencializado, a estar dentro de um sistema de assistencialismo, de paternalismo, em que ele sempre teve as suas condições de vida sendo pensadas, sendo decididas e sendo tomadas por outras pessoas. A sua vida, de forma geral, estava nas mãos de outra pessoa e agora está nas suas próprias mãos. Então é por isso que esse detalhe muito importante, ele faz com que um oprimido queira retornar para a sua condição de opressão. Por isso, a libertação, para o autor aqui em questão, ela é um parto. Ele a chama de parto não é à toa. É um parto porque é doloroso e porque a partir desta libertação realmente nasce-se aí um novo ser humano. Agora, esse novo ser, né, surgido deste parto da libertação, ele é um agente da praxis. Como agente da praxis, ele é alguém que transforma a realidade. A praxis nada mais é do que uma reflexão somada a uma ação que transforma essa realidade. Isso é uma reflexão que vem com base em uma observação da realidade, de um questionamento sobre essa realidade, e através deste pensamento, desta reflexão, este ser agora ele age a partir dela e ele transforma os meios de atuação. Isso é praxis, isso é um agente que é de transformação e que libertou-se. Eu acho que a partir desse ponto já dá para entender por que a direita odeia tanto Paulo Freire. Um povo que não pensa não é temido. Um povo que não entende dos seus direitos, que não questiona-os, que não reflete sobre eles, não precisa ser temido por ninguém. Essa doutrinação de que se reclama tanto, em que Freire defende nas escolas, é uma grande falácia, só mais uma entre tantas proliferadas, né, pela direita.
Freire, ele na verdade defende a pluralidade de ideias. Vejam só, se a gente entende a escola como uma instituição de educação e que ela é espelho da sociedade, essa escola ela é nada mais do que pluralidade. O público dela está lotado de pessoas com pensamentos diferentes. Ela está dotada de multiculturalismo, de multidisciplinaridade. Ela é um lugar de diversidade, de condição física, cognitiva, psicológica, de cultura, de religião, de cultura familiar, de cultura local. Ela é um lugar de pluralidade e é por isso que ela é um espelho da sociedade. Se essa escola não pensa justamente sobre essa pluralidade e não trabalha em cima da defesa, da manutenção dessa pluralidade para que ela se permaneça na sociedade, para que sua democracia faça sentido, que é justamente o que Freire defende aqui, aí sim ela está dentro de uma doutrinação. Um exemplo prático. Eu não posso simplesmente ficar pensando em dar educação financeira na escola, tirando o direito da criança de pensar, de refletir, de ser crítica e questionadora. Sabe qual é a disciplina que ensina isso? Filosofia, história, sociologia. Então, é justamente essa dialética, objetividade e subjetividade. A objetividade é justamente essa realidade de contradição. Freire chama de contradição justamente porque é uma realidade que está contradizendo essa humanidade, que ela está opondo, ela está do lado do contra desta humanidade que está sendo cessada, que está sendo prejudicada naquela realidade ali. Então, a objetividade é essa realidade, né, em que o oprimido, na sua condição de oprimido, ele de repente desvela essa objetividade, ele desvela essa realidade em que ele está inserido. E a subjetividade é justamente a capacidade que esse sujeito tem de transformar essa realidade. Então, é uma objetividade que tem uma relação dinâmica com a subjetividade, porque uma precisa da outra, para que se crie uma conscientização. Veja só havendo essa objetividade, que é essa realidade que é denunciada por Freire, mas só havendo ela para que se tenha essa subjetividade. Essa subjetividade ela existe justamente por conta dessa contradição, por conta dessa objetividade. A subjetividade está justamente em o sujeito estar lá, notando essa objetividade, percebendo-a e refletindo sobre, para que aí ele haja e vire agente de transformação e faça com que essa realidade seja transformada. Então, existe uma relação de dinamicidade aqui. É a dialética acontecendo, porque diante da objetividade, que se parte para a subjetividade, a gente parte para aquilo que a gente pode chamar de conscientização. Viu? Puro suco de dialética. É até um tanto simples entender por que é que a direita odeia tanto Paulo Freire, não é verdade? Para fazer essa parte 1 desse vídeo, eu me utilizei do primeiro capítulo de Pedagogia do Oprimido. É um livro que é um verdadeiro presente para nós brasileiros e para o mundo. Enquanto isso, vamos pensar, vamos refletir. Sabe por quê? Porque pensar é perigoso e a elite se alimenta da nossa ignorância.